Salve, meus amigos, traders e amantes do mercado financeiro. Luiz Sodré, mais uma vez com vocês aqui, continuando a nossa saga, né? Nossa série, nossa playlist do Descobrindo o Trade. Nós hoje vamos aprender um conteúdo muito importante. No conteúdo do vídeo anterior, nós falamos sobre o fractal 53. E nós tínhamos um interesse de determinar, né, cara, o valor em um pontinho que estava lá que nós vamos ver já já, tá? No conteúdo de hoje, nós vamos já falar sobre a série de Fibonacci e entender os fractais Ficube. Antes disso, vamos lá, acesse www.sodretrader.com.br e ó, corre direto lá, se inscreve no Descobrindo o Trade, está aberto, estão abertas as matrículas, tá? E as aulas começarão na primeira semana de junho. Então vamos para dentro, vamos para dentro. Enquanto isso, vão curtindo aí, vão compartilhando com os amigos, trazendo os amigos para cá para esse conteúdo excelente sobre Descobrindo o Trade, o meu operacional. Tá legal? Esse é o meu operacional, que eu estou passando um pouquinho da interpretação dele para vocês. A fundo você vai aprender lá dentro do Descobrindo o Trade, mas vocês já vão entender como começou e por que e como eu trabalho ele, tá? E o Thiago logo logo vai estar postando também um pouco sobre o conteúdo, da forma como ele opera, o operacional dele. Ok? Podemos continuar? Vamos partir então para a tela? Então vamos partir lá para a nossa tela lá, ó, de novo, voltando àquela nossa telinha do vídeo passado. Vou colocar aqui nesse cantinho para não perturbar vocês, vou ficar pequenininho. Pronto. Vamos lá. Observando aqui essa tela, né? Essa figura que a gente falou dos fractais, a gente imaginou esse fractal azulzão como o maior fractal possível, ciclo 3. E aí, logo depois, nós tivemos fractais, que eu dei até um exemplo, se eu diminuísse o gráfico, eu teria fractais dentro daquele maior, que é o cinza, e depois mostrei sobre o vermelho. Quem tiver dúvida, vai lá no vídeo anterior, tá bom, gente? Vai lá e clica aí na série, é o primeiro vídeo. Esse aqui é o segundo. Então, qual era o nosso interesse? O nosso interesse era determinar essas regiões do pontinho verde, né? Se tivesse descendo, ela seria também o biquinho lá do topo. Porque a gente quer sempre comprar fundo e carregar o máximo possível do movimento. Assim como o nosso interesse é vender topo e carregar o máximo possível do movimento. Então, o nosso interesse está naquelas bolinhas verdes ali, a nossa figura que está aqui. Essa, essa. E vocês perceberam que eu não falei no vídeo passado que existem uns números. Olha lá, existe 17, 72. E isso está relacionado aos fractais Ficube, que a gente vai ver hoje. Tá ok? Então, vamos começar aqui um pouquinho entendendo que é o importante para a gente detectar aquela bolinha verde, aquela posição onde a gente vai trabalhar, entendendo um pouquinho, né, daqueles números. Então, o que, que acontece? Os fractais eles vão ser baseados exatamente nos números de Fibonacci e nos fractais Ficube. Vamos entender um pouquinho. A série de Fibonacci ela é representada por esses números que estão aqui, ok? Esses números, ela começa com 1, aí repete o próprio número. O próximo número, que é o 2, ele pega o anterior e soma com o número anterior. Então, para que eu tenha um número posterior, preciso pegar o anterior e somar com o anterior. Então, aqui, ó. Para que eu tenha 2, eu peguei esse número anterior e somei com esse 1 que estava atrás. Aí deu 2. Para que eu tenha esse número 3, eu tenho que pegar o anterior, que é o 2, e somar com o antes dele, que é o 1. Deu 3. E assim eu vou compondo a série de Fibonacci. Olha, 5. Para que eu ache esse número 5, eu preciso pegar o 3 e somar com o anterior. Para que eu ache o 8, eu preciso pegar o antes do 8, 5, e somar com o anterior a ele. E assim eu vou compondo a série. E assim vai infinitamente formando a série de Fibonacci. Ok? Isso é importante. Por que, que é importante, Lu? Porque eu vou pegar alguns números dessa série, que são números que vão estar lá naquele trocinho verde da gente lá. Ok? Então, para continuar aqui a nossa ideia, entender, né, um pouquinho mais a fundo, uns números muito importantes estão aparecendo na série. Que números são esses, Luiz? Poxa,
Vocês provavelmente já estão familiarizados com o número 21. Eita, deixa eu diminuir um pouquinho essa seta que tá muito grande. Vamos lá. Eita, vem mesmo. Beleza. Número 21, número 55, né? Lá nas suas séries, nas suas médias móveis, você utiliza indicadores baseados em 21, 55, 8. Às vezes vocês usam 9, né? Existe o número 9 também. Tem o porquê o 9. Mas alguns números que vocês utilizam muito no dia a dia de vocês estão baseados exatamente na série de Fibonacci. Né? Então, agora que a gente já entendeu que existe uma série composta por vários números, que tem definição de pegar um número, somar com o anterior para dar o próximo número, o seu número da frente, a gente vai entender um pouquinho sobre o fractal Ficube, que é o que eu trabalho. Mas para isso, a gente tem que entender de onde partiu. Tudo partiu do número Φ. Φ. Esse número aqui. Esse número aqui, ó. Φ. E esse número, gente, é um número muito importante, é considerado o número da áureo, o número de Deus, e assim por diante. Tá legal? Ele tem uma importância gigantesca. Por exemplo, ele é tão forte, gente, ele é tão forte que vocês estão cansados de utilizar ele como projeção. Projeção Fibonacci. Vocês estão cansados de utilizar ele como quando você utiliza a retração como 61,8 abaixo de 100. Então está aqui, tudo partiu do número Φ, é um número muito forte. O Φ, só para vocês terem noção, ele está ligado a proporções tão fortes. Por exemplo, distância entre os seus eixos focais está ligado a um múltiplo de Φ. Isso aqui da gente, olha que a distância entre essa linhazinha para essa linha para essa linha, está ligada a múltiplo de Φ. A digital da gente está ligada ao número Φ. Então o número Φ é muito forte. Tá ok? Ele está na natureza muito forte. Então no mercado também está muito forte. E aqui, o que é Ficube? É pegar o número Φ e elevar ao cubo. Aí a gente tem que entender um pouquinho de matemática, aquela matemática que a gente aprendeu lá no ensino fundamental e médio, né? Basta pegar ele e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. 1,618 vezes 1,618 vezes 1,618. Eu tenho Φ ao cubo, que é esse valor aqui, ó, um valor finito. 4,235801032. Esse é o número de Φ ao cubo. A gente vai entender o porquê a gente está chegando aí. E logo abaixo, olha que interessante, esse número é tão forte, que ele é o único número no planeta que quando eu elevo ao quadrado e somo mais um, dá ele. Não existe. Por exemplo, vamos pegar 2, o número 2. 2 ao quadrado gera 4. 4 mais 1 é 5. 2 ao cubo é 8. Pô, 8 é diferente de 5. Qualquer número que tu elevar ao cubo é diferente do quadrado dele mais 1. O único número que elevado ao cubo é igual ao quadrado dele mais 1 é o Φ. É o único no mundo. Isso é impressionante, tá? Isso é uma curiosidade. Legal. Então, aqui, quem desenvolveu a matemática em cima do Φ ao cubo, Ficube, é um grande trader. Um grande trader que eu tenho enorme prazer e orgulho de ter estudado e ter satisfação em falar. Chamado Bo Williams. Quem quer saber mais sobre o Ficube, vá até a ele. Ele é o desenvolvedor do Ficube. Inclusive o Trade System Ficube. Eu uso o Ficube tudo que eu faço, sendo que eu tomo decisões e tenho leituras de acordo com o que eu desenvolvi. Tá? Então vamos aqui. Agora que a gente já entendeu que existe Φ, Φ ao cubo, tudo, vamos entender um pouquinho sobre os fractais Ficube agora, né? Fractais Ficube. O interessante é que o número Ficube é aquele 4,23, tal. Né? E o mais interessante é que o que eu vou mostrar a vocês aqui? Esses números que estão aqui, galera, esse aqui, ó, 34, ó, 34. Deixa eu diminuir esse cara. Sempre vem essa seta gigante. 34. Esse número, 144, 610, estão dentro da série de Fibonacci. Tá legal? Estão dentro da série de Fibonacci.
Vamos aqui para vocês verem. Olha, vamos aqui para vocês verem. Ó, que números são esses? Estão aqui, ó. Olha eles aqui, ó. 34, 44, 610. Tá? E eles fazem parte de um grupo de fractais Ficube, né? E aonde está composto o outro fractal Ficube, esse outro grupo que está aí em cima, Luiz? Esse grupo aqui, ó, 17, 72, 305 e 1292. Esses caras estão ali do grupo a partir do número Ficube. Por exemplo, o Bo Williams, ele percebeu o seguinte: eu não tenho como determinar um pivô somente com 4 candles, porque a gente sabe que dentro da análise clássica, para que eu forme um pivô clássico, eu tenho que ter no mínimo 13 barras, 13 candles para que eu possa formar um pivô. Então, como eu não tenho como formar um pivô com 4 barras, com 4.23 que é o Φ, ele pegou Φ e multiplicou por Φ de novo. E isso gera 16, gera 17, próximo de 17. Então ele chamou esse aqui como o primeiro fractal Ficube a partir do momento do mínimo de pivô que pode ser formado. Tá? E aí ele forma um fractal, porque ele pode formar um pivô. E a partir desse cara, ele multiplicou mais 4.23, que é Φ ao cubo, e achou o 72. E aí ele pegou 72, multiplicou por 4.23, que é o Φ ao cubo, e achou o 305, e assim sucessivamente. Fecha. O mesmo ele percebeu que 34 estando na série de Fibonacci, olha que coisa interessante, 34 estando na série de Fibonacci, se você multiplicar por Φ ao cubo, ele gera o 144. Se você pegar 144 e multiplicar por Φ ao cubo, ele vai gerar 610 e assim sucessivamente. Tá legal? E então assim nós temos nos nossos grupos de fractais Ficube. Nós temos um grupo de fractal ali que está marcado pelo rosa e um grupo de fractal marcado pelo verde. Tá ok? Esses fractais menores são chamados de fractais de curto prazo. Por quê? Porque o preço fica brincando com ele mais fácil. Pega esses fractais, gente, olha só, observação aqui, observação. Ok? Observação para vocês aqui. Vou escrever aqui, ó. OBS. Esses fractais serão representados. Os fractais serão representados no gráfico como médias móveis exponenciais. Vocês vão entender isso logo, logo. O importante é que os fractais, deixa eu tirar um pouquinho do meu rosto daqui em cima de vocês, para que não atrapalhe ali, ó. Ficar bem pequenininho mesmo aqui, tá bom, gente? Vou ficar bem pequenininho aqui, ó. Vou ficar bem pequenininho aqui para não atrapalhar vocês aqui no meio da parada. E aqui eu tô dizendo, olha lá, os fractais, beleza? Esses fractais Φ ao cubo, eles serão representados no gráfico como médias exponenciais. Então, a média de 17 exponencial vai representar um fractal de curto prazo, o preço fica brincando com ele. A média de 34 vai representar um segundo fractal de curto prazo, o preço também vai brincar mais fácil com ele. Por que é curto prazo? O preço consegue passar para cima e para baixo dele com facilidade. As médias exponenciais 72 e 144 vão representar os fractais de médio prazo. Aí o preço já começa a ter um pouquinho de dificuldade de passar por ela, para cima e para baixo, fica brincando com ela. Tá? E os fractais de longo prazo serão representados pelas médias 305 e 610. E o preço começa a cada vez mais ter dificuldade de brincar com ele, com essa média, que são os fractais. Tá legal? Então, quanto maior for o prazo de negociação que os fractais estão representando, mais difícil o preço consegue ficar oscilando para cima e para baixo dele. Então, significa que o preço, quando eu apresentar para vocês no gráfico fractal 305, se o preço estiver abaixo dele, provavelmente ele vai manter tempo abaixo dele. Um tempo muito maior. Enquanto no 17,34 ele fica brincando. Tá?
Ok? Então fica aí a dica. Esse é o início do início da gente estar entendendo os fractais ficúbios, da onde estão formados, para que a gente possa entender lá aquela bolinha verde. A gente vai precisar dessas informações aqui. No próximo vídeo vocês vão entender aquela bolinha verde, para que aonde serão o encontro que a gente está entendendo, buscando para que a gente consiga determinar o início de um movimento, daquela bolinha verde. Porque aquela bolinha verde vai ser uma união desses caras, tudo bem? Trabalhando juntos. E a gente vai entender nos próximos vídeos. Então não esqueçam, entre aí, www.sodretrader.com.br, corre lá e se inscreva no Descobrindo Trade. E vamos com a gente fazer uma formação fantástica. E só estou apresentando a ideia do operacional até o final aqui da nossa série. Tem muito mais coisa, é aprender a operar de verdade, como um trader profissional e ter performance naquilo que você faz. Ok? Um grande abraço, meus amigos, tudo de bom. Não se esqueçam de inscrever e compartilhar com seus amigos aqui, ok? E se inscrever no nosso canal, marcando aquele sininho para que o próximo vídeo apareça para você. Estamos juntos. Até mais.